15 de maio, nós estamos desde aqui a nossa igreja reunidos, né? Que tempo bom tem sido cantarmos a nossa fé, orarmos como nós fizemos. Inclusive, vale a pena dizer que, queridos, todo momento de oração é momento para você ficar à vontade, por favor, para vir até aqui. Os nossos intercessores, inclusive, podem estimular os irmãos a virem, né? Não só aqui comunicando quando você for orar, mas saindo dos seus lugares e já ficando à espera aqui do povo, para que os irmãos venham e recebam a sua intercessão com a sua imposição de mãos. Tem algo que acontece nesse momento, gente, da parte de Deus, quando nós intercedemos e estendemos as mãos uns em favor de outros, viu? Creiam-me que acontece, tá bom? E ainda, aproveitando, tem ali uma mesinha, onde tem a possibilidade de você escrever o seu pedido de oração, colocar ali numa caixinha, tá? E esses pedidos todos, eles vão para casa, junto com os intercessores. E na semana, os nossos intercessores oram por você e oram pela situação que você deixar para eles ali naquela caixinha. Então, preste atenção ali e não deixe de compartilhar o seu motivo de oração. Tá bom, pessoal? Combinado? Muito bem. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, Novo Testamento, 4º livro do Novo Testamento. E nós vamos fazer uma leitura que vai desde o versículo 29 e até o 51. Eles vão favorecer para você também, colocando o texto bíblico, e você acompanha por gentileza. Se você puder, fique de pé um instantezinho. É um movimento que a gente faz assim, aquele toque da reverência diante da palavra da parte de Deus. Vamos deixar que Deus, por sua palavra, fale ao nosso coração pela leitura das Escrituras Sagradas. Diz assim, João, no capítulo 1, a partir do versículo de número 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Antes de continuarmos a leitura, seria possível talvez colocar na nova versão transformadora, para os textos coincidirem, por gentileza, meu amor? Obrigado, filha. Versículo 40 agora. Isso, ainda não mudou.
está na corrigida fiel, né? Se não for possível, a gente deixa para outro dia. Tá, tudo bem, irmãos, vamos continuar, sem problema, sem estresse, tá? O texto é o mesmo, não tem problema. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. E então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui, meus queridos, vamos uma palavrinha de oração e na sequência você já pode se assentar. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse texto tão precioso e que aquilo que flui desse texto, Senhor, possa, ó Deus, grudar na nossa vida, mente e coração, e nos abençoar, para que também em favor de outros, nós possamos ser abençoadores. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queiram assentar-se, por favor. Tem primeiros encontros que são marcantes, decisivos. Esse registro aqui, a gente não encontra nos demais evangelhos. Você não vai achar, Marcelo, nem em Mateus, viu, Sérgio? Nem em Marcos, irmã Conceição, que chegaram de viagem missionária, bem-vindos de volta. Nem em Lucas, só João. E às vezes a gente passa por um texto como esse, e a gente não percebe como ele está regado de emoção. A emoção do primeiro encontro. A realização de um desejo de se aproximar de alguém sobre o qual se dizia: ele é impactante. O João, ele quem escreveu o evangelho por último. Ele escreveu esse evangelho uns 20, 25 anos depois dos demais evangelhos terem sido escritos. E o João, ele já é um senhor com uma certa idade. Ele já está, por assim dizer, na sua velhice. Você já sentou para conversar assim com o vô, com a avó? Com alguém que tem história para contar? E você já parou para ver como nas suas histórias os seus olhos se enchem de lágrimas?
quando eles começam a contar alguma coisa e não conseguem terminar porque ficam embargados na sua emoção. Esse registro aqui, ele está cheio disso. Está cheio de vida. O João, ele tem uma característica no evangelho dele, que é a de não citar o seu nome, dizendo, eu estava lá, mas ele estava. Ele vai procurar mais para frente nesse mesmo evangelho, referir-se a si mesmo, da maneira como ele se sentiu na sua caminhada com Jesus. Amado. Ele vai dizer assim, a respeito de si mesmo. É isso aí, Dom. O discípulo amado. Porque era assim que ele se sentia. Ele não está sendo soberbo. Ele não está se achando, a não ser como alguém que foi muito amado por Jesus. Nesse texto, ele vai falar a respeito de 4 homens e de um outro discípulo. No caso, ele. Ele estava lá. Aqui nós temos o primeiro encontro de 5 discípulos que antes foram discípulos de João, o batizador, de João Batista. Nós temos aqui os nomes de Pedro, de André, de Filipe, de Natanael, que provavelmente é o apóstolo conhecido como Bartolomeu, e nós temos João. Esse texto é o berço da igreja. É o primeiro encontro dos primeiros entre tantos que decidiram seguir Jesus, a quem Jesus chamou para andarem mais perto dele, e a quem Jesus depois vai designar como seus apóstolos, como seus enviados, homens que saíram pelo mundo, transtornando o mundo, para cumprir uma missão que lhes foi delegada. Mas é assim, de uma forma corriqueira, na vida, que eles foram atraídos por Jesus. É assim que acontece com qualquer pessoa. Olha, não tem aqui um grande acontecimento de um grande chamado assim. Aquilo que se tornou grande na vida desses homens, começou de forma natural, de forma espontânea. Como aconteceu num daqueles dias em que, organizados nas suas vidas, maioria aqui pescadores que eram, no desejo que tinham de dar lugar para Deus na sua história, tem pessoas que têm um desejo de dar lugar para Deus na sua história. Como é bom quando alguém tem o desejo de dar espaço para Deus na sua vida. Esses 5 homens, seguramente, eles estavam entre todos os que, membros da nação judaica, povo de Israel que eram, eles estavam entre aquele grupo de pessoas que realmente queria ver Deus se manifestar na história deles. Eles estavam, por assim dizer, conforme a Bíblia diz, esperançosos por um socorro de Deus à sua nação, pela chamada consolação de Israel. Eles esperavam nada menos do que uma intervenção do céu na vida deles aqui na terra. E é por isso que quando chegou João Batista, o filho de Zacarias e de Isabel, parentes de Maria, que tinha a mesma idade de Jesus, um pouquinho mais velho do que ele, que veio do deserto, porque no deserto se criou, e ele vem para a região da Pérea, e ali na Galileia, às margens do Jordão, ele está batizando.
E a gente recebe aqui essa notícia de que ele teve um discernimento dado por Deus, de que quando Jesus vem e o primeiro encontro dele, o Batista com Jesus, desencadeia nele esse processo. Ei, pessoal, para tudo, atenção, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele a respeito de quem eu venho falando, a respeito de quem eu venho me referindo. É ele, gente. E estes 5 homens, que até então caminhavam com João Batista, eles já estavam tendo o seu coração incendiado por essa presença só de ouvir falar. Porque Jesus, gente, Jesus é a graça de Deus em pessoa. Jesus é a manifestação da graça de Deus em pessoa. Quando Deus, na pessoa de Jesus, pisou neste mundo, a graça de Deus invadiu a nossa história. Deus veio para dizer para este mundo: eu estou do seu lado e não contra, entendam isso. Tudo neste mundo desafia vocês. Tudo neste mundo quer comprometer vocês. Tudo neste mundo fere vocês. Tem muita coisa neste mundo que não ajuda, que não favorece na história de vocês. Mas eu, na pessoa de Jesus, vim para favorecê-los. Apesar de vocês e apesar de como estão as coisas neste mundo. Por isso que esse texto aqui é cheio de emoção. Porque João, ele foi buscar nas suas memórias, como é que foi mesmo o dia do meu primeiro encontro com ele? Como é que foi mesmo o dia em que eu me senti abraçado por essa graça? Porque a graça de Deus, gente, é esse convite muito convincente da parte de Deus, dizendo assim: vem para ser meu. Vem para viver na minha presença, vem para experimentar a minha vida sendo derramada e misturada com a sua vida. Meu querido, você que está em casa também, isso ainda arde dentro de você. Você se lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Lembra como que foi? Lembra como que foi? 13 de abril de 97. Um pessoalzinho da Igreja do Nazareno, em Itatiba, começando, reunidos na casa da nossa saudosa irmã Cida, que descansa no Senhor na esperança da ressurreição. Por sinal, mamãe do Dom, do Denão, do Alex, da Lê, estava lá a pequena igreja reunida em estudo bíblico, Dona Lucimara lá. Eu cheguei com o Gustavo, pequenininho, tinha ido acompanhar a prova pedestre JI, que quando eu era menino eu corri, por sinal. Aí eu gostava desse negócio aí, fui lá para ver. Fui buscar a Dona Lucimara, parei o meu carro, senti um ímpeto dentro da minha alma. No sentido assim, fala para o pastor ir na sua casa. Até uma semana atrás, o pastor, todo sábado, ligava para minha esposa e dizia assim: posso fazer uma visita para você? Pergunta para o seu marido. E a Lucimara perguntava para o marido dela, no caso eu, e eu dizia assim: pastor, na minha casa não entra. Mas naquele domingo, 13 de abril de 97, perto das 11h30 da manhã, aqui dentro, pulsou um negócio diferente. Fala para o pastor ir na sua casa. E quando o pastor Eliezer foi lá na minha casa, eu tive o meu encontro com Jesus. Isso não pode sair de mim nunca.
Porque todas as vezes que eu me sinto desmotivado por qualquer motivo, eu me lembro do dia em que a graça me abraçou. Eu me lembro do dia em que a graça me alcançou. Eu me lembro do dia em que no meu dia a dia, quando eu menos esperava, Jesus entrou na minha vida. E foi um convite tão convincente, que apesar dessa espiritualidade que eu estou contando, não bloqueou a minha mente, porque eu me lembro como se fosse hoje o que aconteceu aqui dentro. E eu me lembro que a minha palavra foi a seguinte para mim mesmo, falando comigo mesmo, naquela interferência do céu na minha história: eu já dei oportunidade para tanta coisa na minha vida, por que é que eu não vou dar oportunidade para Deus fazer o que este homem está dizendo Deus pode fazer na minha vida? Por que não? E daquele momento de oração eu saí para nunca mais me esquecer de que Jesus me chamou. É a graça de Deus que me chamou na minha história. E hoje eu sei por quem eu estou sendo conduzido. Eu tenho segurança, eu não estou mais perdido. Eu sei para onde eu estou indo, querido. Eu sei como levar a minha vida de maneira lúcida, de maneira equilibrada. É verdade que às vezes eu tenho que dar uma ajustada na minha cabeça. Mas é a graça de Deus. Esses homens, André, Pedro, João, Filipe, Natanael, eles foram atraídos por Jesus. Um dia eu fui atraído por Jesus, um dia você foi atraído por Jesus. Não se esqueça de que Ele fez isso na sua vida. Ele chamou você, porque Jesus é alguém que está sempre em movimento. Você olha para Jesus nos evangelhos, pastora Nérita, Ele está indo de um lugar para outro, e de um lugar para outro, e de um lugar para outro. Mas na verdade não é que Ele era um homem que gostava de fazer uma caminhada. Ele era um homem que Ele gostava de se movimentar de uma vida até outra vida, e até outra vida, e até outra vida, e até outra vida, porque o negócio de Jesus é vida. É com isso que Ele está envolvido, com vidas humanas. Importam, conhece isso? Vidas humanas importam para Jesus. Nós somos a comunidade dos que foram atraídos por Jesus, gente. E o nome disso que nos abraça é a graça de Deus. É a graça que faz com que nós possamos entender que Deus, Ele nos chama de como nós estávamos para como Ele deseja que nós estejamos. Você já entendeu isso? Você já entendeu que o chamado de Deus para a sua vida tem a ver com uma mudança significativa na sua história? Que a gente se organiza de um jeito e Deus convida para a gente se organizar de outro. Esses homens experimentaram isso. Eu experimentei isso e tenho experimentado isso. Querido, você, como tem sido isso para você? Isso é crucial. Isso é chave. Isso é determinante para a sua qualidade como discípulo, homem ou mulher que você é, de Jesus. Então, primeiro, Ele disse para que eles pudessem envolver-se consigo. Depois, vem essa história de seguir Jesus. Seguir Jesus no caminho
que nos leva a conhecermos a vida como Deus a planejou. Para nós nos tornarmos o tipo de gente que Deus deseja nós nos tornemos. É a promessa de uma mudança de coração. Uma mudança de coração. E finalmente, para que nós possamos, conduzidos por esta graça, vivermos de uma maneira tão convincente, de que nós estamos afetados pela graça de Deus na nossa vida, que nós seremos capazes de alcançar outras pessoas como agentes dessa graça agora. E fazer com que essas pessoas também sejam atraídas pela mesma pessoa que atraiu-me e a você. Eu escrevi tanta coisa aqui, mas o que eu queria mesmo deixar, que eu acho que é o que importa, nessas coisas aqui que nós já falamos, porque eu acho que você já entendeu. É de que nós não podemos nos esquecer do que aconteceu com a gente. Nos processos da nossa vida, gente, nós teremos muitos motivos para abandonarmos muitas estruturas, muitas coisas da nossa vida. Entre essas coisas todas, tem a ideia de ser igreja. Eu amo ser igreja. Eu amo a igreja. Quem não vem à igreja por causa de Jesus, sai dela por qualquer motivo. Eu vou repetir. Quem não vem à igreja, ou quem não é igreja, ou quem não se organiza para ser igreja, por causa de Jesus, dela se desvencilha por qualquer motivo. A igreja, ela não é um transatlântico. A igreja é um barco de pescadores. Pescadores de homens. Pescadores de homens. Gente que está sempre trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus. Sempre cuidando para a tribulação estar bem e sempre pensando de que esse barco que está no mar, ele se transforma sempre que necessário num barco de salvamento. Tudo isso tem a ver com a nossa missão em Cristo Jesus. Nós que fomos atraídos por Jesus pela graça de Deus. Eu queria convidá-los nesse domingo para a gente dar uma resposta a esse texto cheio de emoção. Que eu não expus o texto assim, como ele mereceria ser exposto. Porque quando eu fui a esse texto, o que eu enxerguei foram as memórias do idoso João, decidindo, na unção do Espírito Santo, contar o que os seus outros amigos de ministério de apostolado não contaram, como foi o seu primeiro encontro com Jesus. E que o ajudou a permanecer todos os seus dias consagrado a Jesus. Ele que se sentiu tão amado. Ele que um dia na ilha de Pátimos foi exilado. Ele que recebeu a revelação do Apocalipse. É deste homem impactado pela graça de Deus que nós estamos recebendo essa ajuda para a gente resgatar na nossa vida o nosso primeiro encontro com Jesus.
para a gente perceber hoje onde é que isso nos levou. Desde quando você encontrou Jesus, onde é que você chegou? Como é que você está aqui agora? Isso não é para te acusar, isso não é para te apequenar, mas isso é para me constranger, pastor? Depende de como você enxergue isso. Paulo apóstolo vai dizer à igreja de Corinto, no capítulo de número 5, a partir do versículo 14, que o amor de Deus nos constrange. Sim. Se a sua resposta ao grande amor que Deus tem por você, hoje, neste olhar que nós estamos tendo, é um amor que está nesse sentido te constrangendo a dar uma resposta melhor, então, por favor, não se negue, não se negue. E deixe que aquilo que Paulo vai dizer ali naquele texto, que agora nós já não vivemos mais como antes nós estávamos acostumados, mas nós vivemos por Ele. Sabe por quê? Porque agora nós fazemos parte de uma nova criação. E quando Deus desencadeou esse processo na nossa vida, a ideia é que tudo vá se fazendo novo na vida da gente. O que ainda não foi renovado na sua? O que um dia já foi renovado, mas você descuidou, está precisando colocar nas mãos de Deus de novo. Se você foi atraído por Jesus, e se você é igreja de Jesus, dê uma resposta de fé, em consagração neste domingo. Se você está sendo atraído por Jesus, porque hoje Jesus continua se movendo, e Ele vai das nossas vidas aqui, ao seu encontro aí, quem sabe você que está sentado aqui, você que está sentado na sua casa hoje, aqui, agora, ou quando você estiver, dê uma resposta de fé a Jesus também. Declare a sua fé nele. Permita-se envolver com ele. Se você diz, eu estou sendo atraído por essa pessoa, porque Jesus, onde ele chegava, ele atraía. Teve pessoas nos dias de Jesus que se quebrantaram diante dele, pessoas que se derramaram diante dele, e tiveram pessoas que ficaram ofendidas por ele também, gente que estava com uma outra cabeça. Mas até esses não conseguiam deixar de estar próximos dele, ainda que fosse para criticar. Tamanho era o poder de atração que Jesus tinha. Quanto mais perto você andar de Jesus, tanto mais parecido com Ele você será. O que é que mudou, talvez, desde quando você começou até aqui? É que você abriu mão de estar perto dEle. Não dá bom. Tome uma decisão hoje. Eu quero andar bem pertinho de Jesus. Quero grudar nele. Eu te garanto que as coisas vão mudar. Não estou te falando que você vai ter mais dinheiro. Não estou te falando que de repente você vai conseguir comprar aquilo que você quer assim. Mas eu estou falando que você vai mudar. Você vai mudar. Talvez tenha umas coisas que até você precisa aí, que você mudando, muda também, você consegue. Mas o negócio tem a ver com quem nós somos. Deixa o Senhor Jesus mexer nisso, em quem você é. Vamos orar? Vamos orar? Esse é o tempo do altar, gente. Esse é o tempo da oração. Esse é o tempo da gente abrir o coração para a gente responder por fé as coisas que nós escutamos aqui. Do vislumbre que a gente teve, uma palavra despretensiosa, muito singela, mas que tem por objetivo de abrir uma oportunidade para a gente de oração. Quem sabe você quer chegar aqui, não sou eu que preciso que você venha para dizer, nossa, quanta gente chegou no apelo, não é isso?
Talvez você queira chegar, fazer deste altar um seu lugar de oração. Talvez você queira se ajoelhar aí mesmo onde você está. Ou talvez vai ser sentadinho, quietinho. Ou talvez vai ser abrindo seu coração e declarando a sua necessidade. Mas o importante é que nós possamos oferecer uma resposta de fé àquele que nos atraiu por sua graça. Querido e amado Deus, nosso Pai, que bom que a gente pode chamá-lo, ó Deus, de nosso Pai. Obrigado por Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que nos abre a oportunidade de chamá-lo de nosso Pai. Como é bom, hoje pela manhã, nós nos lembrarmos de como nós fomos um dia atraídos pelo Senhor. Atraídos pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor naquele dia nos chamou. Obrigado porque desde aquele dia o Senhor não desistiu da gente. Obrigado porque desde aquele dia o Senhor tem trabalhado na vida da gente. Obrigado porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade de revisitarmos as nossas decisões. O Senhor nos dá a oportunidade de podermos confessar que nós deixamos a proximidade para a qual o Senhor nos chamou e a gente foi para longe, e a gente se distanciou, e a gente se permitiu. Mas que bom que hoje o Senhor nos faz lembrar do início de tudo, daquele dia, para que também este dia, para que também esta ocasião seja um tempo de retorno, seja um tempo de retomada, seja um tempo de abrirmos o nosso coração, seja um tempo de declararmos uma vez mais a nossa fé, seja um tempo de avaliação, seja um tempo de uma nova decisão, seja um tempo para uma nova consagração, seja um tempo onde a lucidez da nossa espiritualidade, da nossa fé, ela vai fazer toda a diferença, para que os muitos processos que nós experimentamos na nossa alma, as coisas que nós passamos na nossa vida, as dores que nós enfrentamos, as vozes que quiseram competir com a tua voz, e que tentaram nos ludibriar, nos enganar, fomos seduzidos de muitas maneiras, mas obrigado porque hoje de manhã nós somos ajudados, e o Senhor uma vez mais está nos chamando: segue-me. Obrigado porque uma vez mais o Senhor está dizendo que o Senhor está nos convidando a ver o céu aberto, o céu aberto diante da gente, para contemplar a glória do Senhor, a boa mão do Senhor sendo colocada sobre a nossa cabeça, para nos conduzir na nossa vida, para nós desistirmos daquilo que não é projeto do Senhor para a vida da gente. Apesar do que muitas propostas causam na gente, apesar de muitas coisas que nós dizemos, mas o que é que tem? Por que não? Mas para as quais nós sabemos, não foi assim que o Senhor propôs, não é desse jeito que o Senhor deseja. Ajuda a gente a abraçar a tua proposta, ajuda a gente a desistir dos nossos descaminhos, ajuda a gente a abandonar aquilo que o Senhor está dizendo não vai ser bom para você.
Não é assim, não é desse jeito. Ajuda a gente hoje pela manhã. Toca com o teu poder agora, Senhor. Jesus, batiza com o teu Espírito Santo a tua igreja. Batiza com o teu Espírito Santo aqueles que precisam ser afogueados, que precisam ser empoderados, que precisam ser tocados por esta chama que queima a palha. Não é para ferir a gente, é para purificar o nosso coração. Não é para machucar a gente, mas para livrar a gente daquilo que realmente machuca, daquilo que realmente desumaniza, daquilo que realmente nos apequena, daquilo que nos bestializa, daquilo que realmente nos faz mal. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos tocados pelo Senhor. Nós estamos aqui para desfrutar. Nós estamos aqui porque queremos aprender a servir com as nossas vidas, a servir a quem precisa, a servir de um canal de atratividade, de um canal de graça, de um canal de bênção, de um canal de unção. Senhor, nós precisamos de libertação. Liberta mentes e corações nesse momento. Pelo poder do teu Espírito, liberta mentes e corações nesse momento. Liberta mentes e corações nesse momento. Vai, Senhor, aquecendo os corações. Vai renovando a manifestação dos dons espirituais na vida da tua igreja. Vai despertando para a obra missionária. Vai levantando aqui no meio da tua igreja, dentro da comunidade dos atraídos pela tua graça. Vai levantando, Senhor, pessoas com um chamado ministerial. Pessoas, ó Deus, que o Senhor vai separar para serem pastores, que o Senhor vai separar para serem professores, que o Senhor vai separar para serem missionários. Pessoas que o Senhor vai separar como verdadeiros profetas do Senhor, para esse tempo tão difícil, esse último tempo da tua igreja nesta nação, da tua igreja neste mundo. Ó Deus, nós estamos aqui, atraídos que fomos, para dizer o nosso sim ao teu chamado. Como estes 5 homens, Senhor, desde quando foram chamados, se renderam por completo ao chamado, e durante todos os seus dias permaneceram fiéis ao seu chamado, e durante todos os seus dias glorificaram o nome do Senhor. Foram aprendendo. Aqui ainda a sua fé era imatura, aqui ainda a sua fé não estava desenvolvida, mas eles foram se entregando e se tornaram grandes nas mãos do Senhor. E, ó Deus, manifestaram a grandeza do Senhor a todas as gentes, a todos os povos. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Somos todos candidatos aqui a experimentarmos mais da tua graça, a experimentarmos mais do teu poder, a experimentarmos mais da tua unção que purifica a nossa mente e o nosso coração, que aviva a tua obra, que nos põe em direção das vidas, em direção de quem o Senhor quer ir, em direção dos perdidos, que faz com que nós possamos amar quem somos, igreja que nós somos, que nos faz amar mais o Senhor da igreja. E nós te agradecemos hoje pela manhã, Senhor, pela bênção de darmos a nossa resposta consciente ao chamado que o Senhor nos tem feito. Que estes dias que seguirão nesta semana sejam marcados pela vida de oração, sejam marcados por um novo tempo de consagração. Que ainda neste domingo, as famílias que estão saindo daqui, que estão desde as suas casas, sejam, ó Deus, compelidas pelo teu Espírito
há momentos de quebrantamento. Senhor, nós queremos voltar a chorar na tua presença. Nós precisamos voltar a nos derramar na tua presença. Nós precisamos, Senhor, de novo, desejar a tua presença. A tua presença mais do que qualquer coisa. Ah, Senhor, eu te peço mesmo, liberte os cativos de alma. Liberte agora os cativos, Senhor. Ah, Senhor, como um dia o Senhor falou com a gente de uma maneira muito especial. Fale agora neste momento com pessoas, Senhor. Fale agora pessoalmente. Aquela voz na alma, aquela voz na mente, aquela voz no coração, aquele ardor no coração, aquele toque do Senhor na nossa história. Toque agora, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor. Pois assim, Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e assim o fazemos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.